E aí, alunos, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um videozinho aqui, fazendo um resumo bem rápido aqui do que a gente aprendeu durante todo o bimestre, para aplicar uma provinha aqui com vocês na semana que vem. É o seguinte, o primeiro tema que eu abordei com vocês foi sobre o esporte de invasão. E aí eu perguntei qual esporte de invasão você tem mais contato no dia a dia, os principais objetivos do esporte de invasão, e também alguns esportes de invasão menos conhecidos, se você já tinha ouvido falar de algum e tudo mais. O esporte de invasão, você tenta de forma organizada adentrar no campo adversário a fim de marcar pontos e defender a sua meta para que o seu adversário não faça pontos. E já nesses esportes que eu perguntei que são menos conhecidos, se você já ouviu falar de alguns falaram que já ouviu falar de hóquei na grama, outros falaram que já viu polo aquático, enfim, são vários outros esportes além do futebol, do vôlei, do handebol e do basquete que são também populares no mundo todo, que são esportes de invasão, que tem esse mesmo objetivo que eu citei para vocês acima. Aí no segundo tema eu falei sobre o futebol, que é do esporte de invasão mais famoso no mundo, que ele foi trazido aqui para o Brasil no século XIX por Charles Miller. E aí quem regulamenta todo o futebol é o órgão denominado FIFA, tem a sigla FIFA, que significa Federação Internacional de Futebol. E aí o futebol tem 17 regras principais. A primeira regra é o campo de jogo, a segunda regra é sobre a bola, a terceira regra, o número de jogadores, a quarta regra, o equipamento dos jogadores, a quinta regra, o árbitro, a sexta regra, os bandeiras, que são os assistentes, regra 7, duração da partida, regra 8, o início e reinício do jogo, regra 9, a bola em jogo e fora de jogo, regra 10, o gol, regra 11, impedimento, regra 12, faltas e condutas irregulares, regra 13, tiro livre direto e indireto, regra 14, o pênalti, regra 15, arremesso lateral, 16, tiro de meta e 17, o escanteio. E aí eu perguntei para você também o que significa o CBF. CBF tem a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, e tem a CBF, que é uma Confederação Brasileira de Futebol, que é o que? Uma federação nacional que é subordinada à FIFA e que regulamenta os campeonatos e também aplica a regra do futebol aqui no futebol brasileiro. Aí o terceiro tema eu falei um pouco sobre o handebol. Quem foi o criador do handebol? Ele foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física, o alemão Karl Schellens. Acho que é assim que fala o nome dele. Karl Schellens. Aí a segunda pergunta eu falei para vocês qual que é o diâmetro das bolas de handebol da categoria masculina e feminina. Para os homens, ela tem 58,4 centímetros de circunferência e a massa de 453,6 gramas. E para as mulheres, ela tem 56,4 centímetros de circunferência e massa de 368,5 gramas. Atualmente, eu perguntei na terceira pergunta para vocês: quantos títulos mundiais a seleção feminina de handebol possui? A seleção feminina que é uma das melhores do mundo de handebol aqui do Brasil. Elas são realmente bem feras mesmo. Já conseguiram bastante feitos aqui, como o Campeonato Pan-Americano, também já ganharam o Mundial. E aí nas primeiras partidas o handebol ele era jogado na grama, como se fosse futebol. E aí eles eram um espaço bem maior, com mais jogadores, e aí depois que foi para um ambiente fechado, com menos atletas. Aí depois eu falei para vocês um pouquinho sobre capoeira. Eu abordei mais um tema de luta. Da origem da capoeira, que ela foi fundada em Salvador pelo mestre Bimba e mestre Pastinha. Quer dizer, a primeira escola foi fundada, né, pelos esses mestres, mas ela foi trazida durante os escravos que ficavam nos quilombos para fugir dos seus senhores, os escravos que viviam ali aprisionados. E aí ela foi aperfeiçoada através desses quilombos, que primeiro foi proibida, né? Porque era uma ginga ali que seus donos ficavam com medo. E aí eles trabalhavam essa capoeira como se fosse uma arte, uma dança.
E na verdade ela é ela era uma arma de defesa dos escravos daquela época. E depois eu falei um pouco sobre as características da capoeira, que a capoeira ela possui 11 estágios de graduação, desde o iniciozinho lá até ele virar mestre. E o berimbau, perguntei também, o berimbau ele é um instrumento de corda feito de madeira, bambu, arame e uma cabaça. E aí eu perguntei se vocês já participaram de alguma roda de capoeira. Eu particularmente nunca participei. Não sei vocês, mas eu já assisti, é bem bacana, é bem legal, uma arte bem interessante, devido à flexibilidade ali dos atletas, devido a toda a técnica e toda a introdução que tem durante essa arte que é a capoeira. Aí eu falei um pouco para vocês também sobre o jiu-jitsu. A jiu-jitsu que ela foi trazida aqui no Brasil, foi disseminada na verdade no Brasil pela família Gracie, uma das famílias mais famosas desse esporte. E aí ela nasceu na Índia e era praticado antes por monges budistas. Aí eu falei um pouco também sobre as características do jiu-jitsu. Ela possui 8 graduações, desde a faixa branca até chegar na faixa preta. E aí eu falei para vocês pesquisarem sobre alguma golpe do jiu-jitsu que é aplicado. Eu também dei alguns exemplos lá no texto básico que eu passei para vocês. Se você quiser falar sobre o mata-leão, chave de braço, são alguns dos golpes aplicados durante uma luta de jiu-jitsu. E aí eu falei para vocês sobre os principais nomes do jiu-jitsu, que tem o Roger Gracie, tem toda a família dele, que tem bastante atletas conhecidos mundialmente. Só que ele é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do mundo. E aí eu perguntei também qual que é a importância da gente trazer esses nomes famosos do jiu-jitsu para vocês estar conhecendo, porque geralmente a gente começa a praticar algum esporte de mau gosto, porque a gente tem tem um ídolo desse esporte que nós admiramos, então a gente começa a praticar, começa a estudar mais sobre. Nós não gostamos desse esporte por acaso, sempre tem um porquê. E é muito importante a gente ter esses nomes que sejam exemplos para a gente começar a praticar algum tipo de esporte. E é isso. Mas é isso, daí semana que vem eu vou passar uma provinha, questionáriozinho, abordando alguns desses temas que eu mandei aqui pra vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.